E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai trabalhar abstratamente, né, definindo a integração dupla, uma soma. Tecnicamente é um limite de soma de rimas, né? E é melhor a gente aprender primeiro dessa forma, né, em detalhes de calcular o valor da integral dupla e mais para frente, né, a gente aprender como, né, a gente faz isso. Então, ah, a gente vai supor que a gente tem uma região no plano R, né? R é o plano e uma função f de x, y, né? Então, a integral dupla, a notação dessa integral dupla da função no plano é a seguinte: dupla de r da f de y dA. Ok? E a definição é a seguinte: a gente divide a região em pequenos pedaços e a gente vai numerar cada de 1 até n os pedaços, né? Então, se delta AI for a um elemento de área, né? Se é a área do iésimo pedaço, e também a gente retirar um ponto xy, xi, y no plano, esse ponto vai estar nesse pedaço. Então, a ideia é a seguinte: tem, tem um plano R, né? Veja que esse plano ele está quadriculado, então eu dividi cada quadradinho, cada quadrado aqui, como um elemento de área, ΔI, né? Então ele tem I pedaços. Peguei um ponto x, y, y, que é esse ponto tá dentro desse quadrado de área, ΔI. Né? Então aí tem exatamente isso, né? É, agora vai formar a seguinte soma. Eu vou somar de I de 1 até N todas as valores das funções nesses pontos vezes os elementos de área. Tá? E aí, finalmente, né, se a gente estende essa somatória para o infinito, a gente vai ter definição da integral dupla sobre plano. Né? Então, a integral dupla da função nesses elementos de área vai ser igual ao limite tomando esses elementos de área muito pequenos, tá? Dessa somatória. Então, de fato, né, a gente vê que isso é uma soma de rima, assim como a gente definiu na integral simples, né, lá no cálculo de única variável, a integral dupla também é definida a partir de uma soma de rima, mas não numa reta, né, mas no espaço, ou no plano, perdão, plano. Então, aqui o limite é tomado, né, tomando o número de pedaços em infinito e a área indo para zero, né? Quando a área vai para zero, o número de pedaços vai para infinito. Existem alguns requisitos técnicos que o limite existe, né? E ele é independente da processo específico de tomar o limite, né? Aqui, esses casos vão ser sempre atendidos, tá? Então, quando a gente vai estudar em algum outro curso, vai estudar fractal, outros objetos estranhos, esse limite não é necessariamente atendido sempre. Como a gente vê, né, a gente viu no cálculo de uma única variável, essas somas podem ser usadas para calcular áreas, volumes, massas, trabalho, momento de inércia e outras quantidades. De novo,
de focar em cálculos computacionais, né, a gente vai mostrar quão fácil é a gente configurar uma integral dupla para calcular algumas quantidades. Então, vamos fazer um primeiro exemplo. E o exemplo é configurar uma integral dupla para calcular a área da região R em um plano. Então, se a gente usa a nossa a visualização, né? A gente tem de fato um plano R, né? E a área dessa é, né? A área de R é simplesmente a soma, né, das áreas dos pedaços. Né? R é o nome do. A área é a soma dos pedaços que estão dentro da figura. Por definição, né? A área é simplesmente, né, o somatório de todos os pedaços, como os pedaços muito pequenos, né? Então a gente cai numa integral dupla sobre R dos elementos de área. Né? Então, aqui a gente já vê uma aplicação pela integral dupla, quando a área de um plano. Segundo exemplo, então, configurar uma integral dupla para calcular o volume de um sólido, né, abaixo do gráfico T. São de duas variáveis. Por 2 menos 5. Então, e aí a gente, depois de configurar, né, integral, né, a ideia é ele estar acima do quadrado unitário do plano X. A gente está ele em cima, no primeiro quadrante, aspas, né, do espaço. Então, o primeiro octante, né. Se a gente está querendo interpretar, é mais fácil tentar visualizar o que se pedindo, né? Então, a figura representante desse problema. Então, a gente tem a gente tem a figura, né? Ela mostra o gráfico da F de XY, em cima, né, do primeiro quadrado unitário do plano, né? O quadrado unitário é, tem, ele tem essa etiqueta, né? Chamado de R, no caso. Então, esse aqui é o quadrado unitário. E esse aqui é o quadrado unitário R. A gente também mostra um pequeno pedaço da R, né? E uma região sólida, né, sobre esse pedaço. Né? Esse pedaço pequeno aqui de R, né? Toda uma região sólida em cima desse pedaço. A gente agora está imaginando que a gente vai dividir R em N pedaços pequenos. Então, ele é o iésimo, né? É o iésimo pedaço. Então, ele tem área ΔI. Em qualquer ponto lá dentro tem coordenada xi. Ele contém esse ponto de quadrado de área ΔI. Esse pequeno região sólida, quase uma caixa. Então, o volume desse sólido, ΔVI, é basicamente, né, muito próximo da área da base, vezes a altura. Então, a gente pode fazer a aproximação e esse ΔVI é aproximadamente ΔI. E a altura é o valor da função nesse ponto. Né? ΔI vezes o valor da função. Okay? E o volume total é a soma dos volumes de cada um desses pedaços pequenos. Então, volume é
o somatório, né, de cada um desses elementos de volume, né? Esses elementos de volume são aproximados por essa expressão delta AI vezes o valor da função em cada ponto. Tá? No limite, porque isso é uma aproximação, a gente não quer aproximação, a gente quer o valor real, então a gente vai tomar o limite. E no limite, isso se torna exatamente a integral dupla sobre R a F, Y, vezes o elemento de área. Bom, ah, então, isso a gente ainda não sabe calcular integrais duplas, mas a gente já sabe configurar integrais duplas, né? Para que tipo de situação ela pode ser útil, né? E, e, né, e aplicar para algumas coisas. Né? Então, eu vou deixar um exercício. A gente não precisa calcular nenhuma integral dupla porque a gente ainda não sabe. Então, monte uma integral dupla, só usando os argumentos geométricos, né? Até agora, para a massa da região planar R, com uma densidade variável, delta de xy, e aí, use um esboço simples para ilustrar a configuração. É importante notar que o problema, como é declarado, ele é abstrato, então a solução também vai ser abstrata. O objetivo aqui vai ser focar na ideia simples de fatiar a região em pequenos pedaços e somar as contribuições de cada um dos pedaços, que são a base da integração. Então, não a gente não vai calcular nada, só vai querer imaginar qual que é a fórmula, né, final da integral, né? Integral que resolve o nosso problema, tá? Então, era isso por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.